Oi. Para resolver esse problema, vamos aprender como funciona a soma das funções seno, cosseno e tangente. Ou seja, quanto que vale, por exemplo, o seno de alfa mais beta, sendo alfa e beta ângulos. Também o cosseno de alfa mais beta e também a tangente de alfa mais beta. Tudo isso aqui tem uma fórmula específica. Mas para essa questão a gente só vai precisar da... Quer dizer, eu só vou usar a tangente, porque é o que mais se aplica assim no sentido de ser mais rápido, mas dá para usar qualquer uma das outras. Então, vamos começar aqui demonstrando, não, mostrando só como é a fórmula de cada um. Começando pelo seno de alfa mais beta, isso aqui é igual ao seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Tem até uma musiquinha que é Na Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta o sabiá, seno A cosseno B cosseno A. Esse é o bizu para a soma dos senos. E com isso aqui, dá para descobrir, por exemplo, o seno de 15 graus. Porque se eu sei que o seno de 15 graus mais 15 graus é igual ao seno de 15 vezes cosseno de 15 mais seno de 15 vezes cosseno de 15. Só que o seno de 15 mais 15 é seno de 30, que é um meio. Então, 2 vezes seno de 15 vezes o cosseno de 15 é igual a um meio. Com isso aqui dá para descobrir o seno, porque o seno, ele... Quer dizer, o cosseno é a mesma coisa do que 1 menos seno ao quadrado, pela relação fundamental. Então, só substituir aqui o cosseno de 15 por isso aqui. E dá para descobrir o seno de 15 graus, por exemplo. Que nesse caso é a raiz de 6 menos a raiz de 2 sobre 4. Mas isso não vem ao caso. É só uma forma de aplicar essa fórmula aqui. Ou então, por exemplo, eu descobri o seno de 75 graus. Eu vou mostrar agora como faz isso. Porque o seno de 75 graus, 75 é a mesma coisa de 45 mais 30. E a gente sabe o seno de 45 e o seno de 30. E o cosseno deles também. Então vamos lá. O seno de 75 graus, quanto vale? Vamos usar isso aqui. O seno de 75 graus é a mesma coisa do que o seno de 45 mais o seno de 30. E por essa forma, o seno de 45 mais 30 é a mesma coisa do que o seno de 45 vezes o cosseno de 30 mais o seno de 30 vezes o cosseno de 45. Substituindo valores, que a gente sabe os valores, aqui é raiz de 2 sobre 2, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, mais o seno de 30 é 1 meio, e o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Isso dá raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Então esse é o valor do seno de 75. É uma forma de aplicar isso aqui. Um exemplo, né? Agora, já tendo aprendido aqui o seno, vamos para o cosseno. O cosseno é bem parecido. Só tem um pouco de diferença. Ah, interessante também que se aqui for menos, no caso o seno de alfa menos beta, é só trocar o sinalzinho aqui, fica menos. Não tem muito mistério. Então vamos para o cosseno agora. O cosseno de alfa mais beta. Cosseno de alfa mais beta é, é o seguinte. Tem um bizuzinho, mas eu não vou falar porque é bem feio. Esse aqui fica só cosseno de alfa vezes cosseno de beta, menos seno de alfa vezes seno de beta. Interessante, ó, porque aqui é mais e aqui é menos. Mas quando aqui é menos, aqui é mais. Então,
é o oposto do que acontece no seno. Quando é mais, e que quando é menos. Só que aqui é o contrário. Quando aqui é mais, aqui é menos. Aqui, quando é menos, aqui é mais. Então pronto, esse aqui é o cosseno. E a aplicabilidade disso é a mesma coisa do que a gente viu no seno. Por exemplo, se perguntar o cosseno de 15 graus, quanto que vale? Você pode usar o cosseno de 45 menos 30. Aí você descobre usando isso aqui, porque você sabe o cosseno de 45 e o seno, e o cosseno de 30 e o seno. Pronto, só isso mesmo. São essas aplicabilidades. E nesse tipo de questão. E por último, a tangente, que é o mais, assim, a fórmula é mais, eu não, mais estranha, assim. Eu não diria difícil. É só mais, tipo, o formato é diferente dessas aqui. Vamos lá, o tangente de alfa mais beta é igual a tangente de alfa mais tangente de beta. Calma, se fosse só isso seria muito bom. Tangente de alfa mais tangente de beta sobre 1 menos tangente de alfa tangente de beta. Ok? Não é tão difícil. Aí outra coisa é que se a gente trocar o beta por alfa em todas essas fórmulas, a gente vai encontrar o seno de 2 alfa. O seno de 2 alfa vale 2 vezes o seno de alfa, cosseno de alfa, só trocando o beta por alfa. Daqui o cosseno de 2 alfa é a mesma coisa do que o cosseno ao quadrado de alfa menos cosseno ao quadrado seno ao quadrado de alfa. E a tangente trocando alfa por beta, quer dizer, trocando beta por alfa, tangente de 2 alfa é igual a 2 tangente de alfa sobre 1 menos tangente ao quadrado de alfa. Isso aqui é muito útil também, saber do, do dobro do ângulo. Que, por exemplo, se eu sei o de 30, se eu trocar alfa por 30, aí eu vou saber o seno de 60. Por mais que esteja da tabela dos que a gente decora geralmente, né? Ok. Outra coisa muito interessante é que pelo ciclo trigonométrico, meu Deus do céu. Pelo ciclo trigonométrico, a gente sabe que esse eixo aqui é o seno e esse aqui é o cosseno. Eu peguei esse ângulo aqui aleatório alfa. Então esse pedaço aqui vale o seno de alfa, porque ele bate aqui, ó. Aqui é o seno de alfa, essa medida. E essa medida aqui é o cosseno de alfa. E como eu falei anteriormente, o raio da circunferência trigonométrica vale 1. Então aqui nós temos um triângulo retângulo e dá para aplicar Pitágoras tendo a seguinte propriedade. O seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Isso independente de que alfa seja, isso serve para todos os ângulos, literalmente. E isso é muito, muito importante. Isso aqui praticamente isso aqui se chama relação fundamental da trigonometria. Para ver como realmente isso é muito importante. Isso aqui é extremamente utilizável nos exercícios. Por exemplo, aqui mesmo, dá para ver que é uma coisa parecida. Que se eu isolar o seno, por exemplo, o seno de alfa, por aqui mesmo, seno no quadrado de alfa é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de alfa. E se eu substituir aqui, trocando o seno ao quadrado de alfa por isso aqui, eu vou ter que 2 cosseno ao quadrado de alfa menos 1. Ou seja, se eu tiver só o cosseno de alfa, eu consigo achar o cosseno de 2 alfa sem precisar do seno. Então isso aqui é muito interessante para todas as questões que tiver de trigonometria, praticamente isso aqui vai ser utilizado. Ok? Então eu vou deixar isso aqui de lado por enquanto. Agora vamos partir para a nossa questão, que agora vai ficar até que simples, se a gente for
perceber. Então vamos lá. Eu vou desenhar a figura, vai ser aqui no cantinho mesmo, não precisa de tanto espaço. Vou desenhar aqui. É assim a figura, mais ou menos. Dessa forma aqui. Aqui a gente tem uma altura valendo 1. Vou fazer tracejado aqui. Aqui a gente tem um ponto M, que é ponto médio de AB. Isso aqui vale 1, isso aqui vale 1. E a gente quer a medida desse ângulo beta mais esse ângulo alfa. E a gente sabe que aqui vale 45 graus. Na verdade aqui vale 135, então aqui logo vai valer 45. A primeira coisa é que esse triângulo aqui é isósceles. E como diz a questão, a altura em relação ao lado AB vale 1. Então se isso aqui vale 1, isso aqui também vale 1. Vou chamar esse ponto aqui de ponto D. Não, ABCD. Ponto D. E agora eu vou utilizar essa propriedade da tangente. Mas para isso eu vou precisar. Na verdade, eu não vou precisar de nada. Já está praticamente todos os dados que eu preciso. Eu só precisaria fazer, por exemplo, um Pitágoras para achar MC, aqui nesse triângulo MCD, se eu fosse usar ou o seno ou o cosseno. Mas como eu vou utilizar tangente, que só trabalha com os catetos, eu não vou precisar das hipotenusas. Vamos lá. Eu sei que a tangente de alfa mais beta, lembrando que alfa mais beta é o que eu quero, porque eu chamei isso aqui de alfa e isso aqui de beta. A tangente de alfa mais beta é tangente de alfa mais tangente de beta sobre 1 menos tangente de alfa, tangente de beta. Então eu não sei quanto que vale a tangente de alfa mais beta, mas eu sei quanto vale a tangente de alfa e a tangente de beta. Por quê? A tangente de alfa é CD sobre AD, que vale 1 sobre 3. Então, tangente de alfa igual a 1 sobre 3. E a tangente de beta é CD sobre MD, que é 1 sobre 2. Agora, só substituindo aqui, tenho que tangente de alfa mais beta é igual a 1 terço mais 1 meio sobre 1 menos 1 terço vezes 1 meio. Aqui em cima, fazendo MMC, vai ficar 6, e aqui em cima 5. E aqui vai ficar 6 sobre 6 menos 1 sexto, vai ficar 5 sobre 6. Isso dá exatamente igual a 1. Ou seja, a tangente de alfa mais beta é igual a 1. E a gente tem na tabela dos arcos notáveis que a tangente de 45 graus é igual a 1. Portanto, alfa mais beta igual a 45 graus. Ótimo, né? Que isso aqui dá exatamente 1/4 π sobre 4 radianos. Muito interessante, né? Todas essas propriedades. Eu ainda vou fazer uma questão sobre fórmulas de Prostáferes, que é uma coisa muito, muito louca.